A primeira evidência de que o nosso universo está se expandindo veio da luz de galáxias distantes. Se você olhar para o espectro do Sol, verá essas linhas escuras. E vemos essas mesmas linhas nos espectros das galáxias, exceto que elas estão deslocadas para comprimentos de onda maiores, em direção ao vermelho do espectro. Por isso, dizemos que a luz delas está desviada para o vermelho. Agora, a explicação convencional para esse desvio para o vermelho é que, enquanto a luz viaja pelo espaço em expansão, os próprios fótons acabam sendo esticados. Assim, os comprimentos de onda curtos ficam mais longos, e isso é conhecido como desvio para o vermelho cosmológico. Essa explicação é bastante intuitiva e satisfatória, e a maioria das pessoas segue em frente sem pensar muito sobre isso. Mas o problema é que, se você realmente parar para pensar, vai perceber, bem, se o espaço em expansão pode esticar algo como um fóton, algo que é tão incrivelmente pequeno, ele também estica átomos e moléculas? O espaço em expansão está esticando estrelas e galáxias? E quanto a você? Você está se expandindo junto com o universo? Para responder a essas perguntas, precisamos analisar mais de perto o que realmente significa o desvio para o vermelho. Os físicos, na verdade, falam sobre 3 tipos diferentes de desvio para o vermelho. O desvio Doppler, onde observadores se movendo em relação uns aos outros medem os fótons com diferentes comprimentos de onda. Desvio gravitacional para o vermelho, onde observadores em diferentes locais em um campo gravitacional medem diferentes comprimentos de onda. E o desvio cosmológico para o vermelho, onde observadores trocando fótons por vastas distâncias cosmológicas no universo em expansão medem diferentes comprimentos de onda. Esses 3 casos parecem muito diferentes e são regidos por equações diferentes. Então, como cada desvio para o vermelho realmente ocorre? Vamos começar com um fóton e um campo gravitacional. Existe o experimento famoso, realizado em 1959 por Pound e Hebka, enviando fótons para cima e para baixo em uma torre de 22 metros em Harvard. Agora eles usaram raios gama, mas vou representá-los com luz visível. Eles descobriram que os fótons detectados no topo da torre estavam desviados para o vermelho em relação à fonte, exatamente pela quantidade prevista pela relatividade geral, que é uma quantidade minúscula. Estou exagerando dramaticamente o efeito só para que você possa ver. Agora, em que ponto ao longo do caminho do fóton esse desvio para o vermelho acontece? Bem, parece que isso acontece de forma contínua. O fóton perde um pouco de energia a cada milímetro que sobe naquela torre, o que significa que o fóton no meio da torre pareceria verde. Agora, de acordo com o princípio da equivalência de Einstein, estar em repouso na superfície da Terra é indistinguível de estar em um foguete no espaço profundo acelerando para cima com aceleração de 1g. Então, poderíamos fazer o mesmo experimento numa nave espacial e deveríamos obter o mesmo resultado. Se enviarmos fótons azuis da parte de trás do foguete, eles devem estar vermelhos quando chegarem à frente. E no meio da nave, eles pareceriam verdes. Isso é exatamente o que vimos em repouso em um campo gravitacional. Então o princípio da equivalência se mantém. Agora, imagine que há uma fila de observadores externos apenas flutuando no espaço, em repouso em relação uns aos outros, e todos eles conseguem ver dentro do foguete. Vamos supor também que o foguete está inicialmente em repouso, e os propulsores são ligados no exato instante em que o fóton é emitido. Agora, como ambos os observadores estão em repouso nesse momento, ambos vão medir que o fóton tem exatamente o mesmo comprimento de onda. Ele é azul. Mas e quando o fóton chega ao meio do foguete? Bem, sabemos que alguém dentro vai vê-lo como verde. Mas e quanto a um observador estacionário do lado de fora? Bem, para eles, o fóton simplesmente estava se movendo através do espaço-tempo plano comum. Então, ele deve parecer azul, tão azul quanto era quando foi emitido. Então qual é o problema? Como o mesmo fóton pode parecer verde e azul ao mesmo tempo? O princípio da equivalência foi violado? A resposta é não. Faz muita diferença para essa medição quem está fazendo a observação. Considere isto. Depois que o fóton é emitido, o foguete acelera. Ele está aumentando a velocidade. Então, quando o fóton chega ao meio do foguete, todos lá dentro já estão se movendo em alta velocidade em relação à fonte no momento em que a luz foi emitida e em relação aos observadores fora do foguete. Então faz sentido que o fóton, quando medido dentro, pareça diferente. Ele estará desviado para o vermelho. Esse é o desvio para o vermelho Doppler, porque o observador no meio da nave está se afastando muito rapidamente da fonte. Quando o fóton chega ao topo do foguete, ele já estará indo ainda mais rápido, e é por isso que ele parece vermelho. Mas, para um observador estacionário do lado de fora, ele ainda parece azul.
Esse experimento mental nos mostra que o comprimento de onda e a energia não são propriedades intrínsecas dos fótons. Eles são propriedades do sistema fóton-observador. Agora, vamos recriar o experimento da Torre de Harvard. Os observadores no prédio veem o fóton sofrer um desvio para o vermelho enquanto ele sobe. Mas aqui vai uma pergunta para você. O que um observador em queda livre veria? Bem, eles seriam como os observadores estacionários no espaço, assistindo ao foguete acelerar para cima. A física dessas duas situações é idêntica. Então, eles não mediriam nenhum desvio para o vermelho. Para eles, o fóton pareceria azul o tempo todo. O que eu quero mostrar é que, na verdade, não existem três tipos diferentes de desvio para o vermelho. Existe apenas um. Já vimos que o desvio para o vermelho gravitacional pode ser visto de forma equivalente como um desvio Doppler para o vermelho quando fazemos a mesma análise numa nave espacial acelerando. E quanto ao desvio para o vermelho cosmológico? Bem, para isso, precisamos nos afastar bastante, passando pelo nosso sistema solar, a galáxia Via Láctea, nosso aglomerado local de galáxias. Queremos ampliar tanto que as galáxias no universo observável fiquem como moléculas em um fluido, o fluido cósmico. Nessa escala, podemos tratar o universo inteiro como sendo homogêneo e uniforme. Os cosmólogos dizem que ele é homogêneo. E assim como você não percebe as moléculas individuais num copo d'água, nessa escala não percebemos as galáxias individuais no fluido cósmico. E o fluido cósmico parece o mesmo em todas as direções. Não há uma orientação preferencial, disse que é isotrópico. Agora o que você vai perceber é que o fluido cósmico está se espalhando. Não importa para onde você olhe, você vê a mesma coisa, as coisas se afastando. A densidade do fluido cósmico está diminuindo com o tempo. E essa é a propriedade básica de um universo em expansão. Podemos desenhar algumas coordenadas no universo. Podemos escolher qualquer sistema de coordenadas que quisermos. Mas uma maneira comum de fazer isso é criar um sistema de coordenadas que se expande junto com o fluido cósmico. Então, haverá certos observadores cujas coordenadas não mudam com o tempo. E esses são conhecidos como observadores comóveis. Eles estão em repouso em relação ao fluido cósmico. Aliás, na Terra, nós não somos um observador comóvel. Nossa galáxia está se movendo a 600 km por segundo em relação à radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Agora, vamos escolher dois observadores comóveis a uma grande distância um do outro e fazer com que eles troquem um fóton. O comprimento de onda deles será esticado, na proporção em que o universo se expandiu durante a viagem do fóton. Essa é a descrição padrão do desvio para o vermelho cosmológico. Mas agora, considere um grupo de outros observadores comóveis ao longo do caminho desse fóton. Cada um absorve o fóton e instantaneamente emite outro, idêntico ao que eles mediram. Agora, cada observador sucessivo vai medir um comprimento de onda ligeiramente maior do que o observador anterior, com os fótons se esticando exatamente como você esperaria num universo em expansão. Mas o motivo que eles dariam para esse desvio para o vermelho seria diferente. Para cada observador, seus vizinhos, comóveis, pareceriam estar se afastando deles num espaço-tempo localmente plano. Então, eles atribuiriam o aumento no comprimento de onda ao efeito Doppler, apenas devido ao movimento relativo entre eles. Assim, todo desvio para o vermelho cosmológico pode ser pensado, de forma equivalente, como resultado de uma longa série de efeitos Doppler. O que vimos é que o desvio para o vermelho não é algo que acontece com o fóton em si. Em vez disso, depende do que está acontecendo com os observadores no ponto de emissão e absorção desse fóton. E por causa disso, na verdade não existem três tipos diferentes de desvio para o vermelho. Existe apenas um, descrito por uma única estrutura matemática subjacente. Eles só parecem diferentes dependendo do seu referencial. Agora, pode ser conveniente falar sobre o espaço em expansão quando você tem dois observadores comóveis trocando um fóton a grandes distâncias em um universo em expansão. Então, o comprimento de onda do fóton é simplesmente esticado pela quantidade que o universo se expandiu durante sua jornada. Isso é simples e fácil de entender. Mas você também pode descrever o desvio para o vermelho por uma longa cadeia de efeitos Doppler, sem precisar de espaço em expansão. O equívoco é pensar que, porque os fótons sofrem desvio para o vermelho ao viajarem pelo universo, isso significa que o espaço em expansão está puxando as coisas e esticando tudo para longe. Não é assim que funciona. O espaço não é desse jeito. Então vamos voltar à questão central deste vídeo, que é: você se expande junto com o universo?
A resposta é não. Porque na escala das pessoas, o universo não é homogêneo. Quero dizer, a matéria está condensada em objetos, como a Terra. E o universo não é isotrópico. Olhar para cima é decididamente diferente de olhar para baixo. As suposições básicas que fizemos sobre o nosso universo em expansão simplesmente não se aplicam aqui. Quero dizer, a curvatura do espaço-tempo local é dominada pela Terra. Então, e se levássemos você para o espaço profundo, no meio do nada, aí você expandiria? Ainda não, porque seu corpo é mantido unido por forças eletromagnéticas. Mas, e se pudéssemos desligar a força eletromagnética, de modo que seu corpo fosse apenas um amontoado de partículas que não interagem? Bem, nesse caso, com o tempo você se expandiria. Mas só porque o nosso universo agora é dominado pela energia escura, então a mensagem principal deste vídeo é que o desvio para o vermelho dos fótons não significa que o espaço está se expandindo e puxando tudo, esticando as coisas. Então as moléculas não estão se expandindo, nem as estrelas, nem as galáxias e nem você, exceto em circunstâncias muito extraordinárias.